Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como um mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o teu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ontem, no segundo domingo da Páscoa, nós encerramos a oitava da Páscoa, mas nós vamos continuar nesses 50 dias. É dia de festa, é feliz Páscoa para você, porque nós estamos no tempo pascal. 50 dias comemorando o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje está em João capítulo 3, do versículo 1 até o 8º, e nós vamos caminhando agora com esse Evangelho de São João. E o que nós estamos vendo aqui? Um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus. Olha, ele era membro do grupo dos fariseus. Lembremos a perseguição dos fariseus em cima de Jesus. Vocês lembram? Foram eles faziam parte também do Sinédrio, junto com o sumo sacerdote, que prenderam Jesus. Foram eles que perseguiram Jesus, que Jesus havia curado no dia de sábado, porque Jesus, na cabeça deles, não era Deus coisa nenhuma, porque eles disseram que eles estavam condenando Jesus, queriam condenar Jesus, na verdade, ainda não tinham condenado, porque Jesus, sendo um homem, dizia ser Deus. E vocês percebam que dentro do grupo dos fariseus tinha esse daqui, chamado Nicodemos, que ele acreditava em Jesus, mas ele era meio que temeroso, ele não queria se identificar, mostrar que acreditava nisso. Aí ele se encontrou com Jesus à noite. Foi à noite. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, escondido. Ele admirava Jesus, ele queria Jesus, mas ainda estava meio que receoso. E aí ele começa um diálogo: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. E ninguém pode realizar os sinais que tu fizestes, a não ser que Deus esteja com ele. Que sinais? Jesus havia transformado a água em vinho. Existia também os outros milagres, andando sobre as águas. Jesus curou o filho do funcionário do rei, à distância.
Vocês se lembram disso? Então ele estava ali empolgado. Ele dizia, olha, mestre, nós sabemos que ninguém pode fazer esses milagres se não for, se Deus não estiver com ele. Aqui você percebe que ele vê Jesus como mestre, mas não como Deus, né? Eu havia falado que ele cria que Jesus era Deus, não, ele via Jesus uma pessoa totalmente diferente, um mestre e que fazia milagres em nome de Deus. E aí Jesus fala uma coisa que é muito importante para nós nos tempos de hoje. Em verdade digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer do alto. Porque existe o nascimento de baixo. Qual é o nascimento de baixo? É quando a nossa mãe deu a luz para cada um de nós. Nós nascemos para baixo. Nós nascemos para esse mundo. Mas agora Jesus está começando a revelar para Nicodemos que existe um outro nascimento, que é o nascimento para a vida eterna. Nicodemos, ele não entendeu. Ele fala para Jesus, como é que alguém pode nascer se já é velho? Como é que uma pessoa vai nascer de novo? Ele já sendo velho, vai nascer como? Como é que vai entrar na barriga da mãe? Vai lá no útero para depois nascer de novo. Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe, querido? Aí Jesus respondeu, em verdade digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Aqui Jesus está falando para Nicodemos como é que se entra no céu. Como é que se vai para a eternidade? Uma vez que Jesus veio do alto, ele veio do céu. Vocês se lembram que Jesus falou para Pilatos isso na Sexta-feira Santa? E também ali no Domingo de Ramos, quando se narrou toda a paixão de Jesus, Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Que se o reino dele fosse deste mundo, o Pai ia mandar os anjos para proteger, mas o reino não é deste mundo, Deus falou. Mas se não é deste mundo, é de onde? É do céu. Então ninguém entra no céu se não nascer do alto. Ninguém entra no céu se não nascer da água e do Espírito. Ele não pode entrar no reino de Deus. E aí vocês estão vendo que Jesus está falando de quê? Do batismo. Lembremos que na missa que foi celebrada no sábado passado, Jesus ele enviou os apóstolos e naquele envio ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Embora a liturgia não tenha colocado, mas a continuação é essa. Quem crê em Jesus, no caso, e for batizado será salvo. A condição para entrar no reino dos céus é crer em Jesus e ser batizado. Jesus está mostrando para Nicodemos o sacramento do batismo. Sem o batismo, nós não morremos com Cristo. Porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, aí São Paulo também, ele vai falar isso. Aqueles que ressuscitaram com Cristo, buscai agora o reino dos céus. Que está na carta aos Colossenses, ali no capítulo 3, buscai as coisas do alto. Aqueles que ressuscitaram com Cristo,
Ressuscitar com Cristo é ser batizado. Porque no batismo, o que acontece? Ali no batismo nós somos emergidos ali na água. O batismo quer dizer justamente isso. Nós somos emergidos na água, batizados na água. Ali nós morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para o diabo. Por isso que na noite do sábado santo nós fizemos a nossa renovação do batismo e ali nós renunciamos ao diabo, renunciamos ao pecado, renunciamos às falsas religiões. E nessa renúncia que nós fizemos, nós morremos para essas coisas e ressuscitamos para Cristo. E ali nós professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Nós cremos. O Criador do céu e da terra, das coisas visíveis, nós cremos. Você crê na Igreja Católica? Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Nós cremos. E no Espírito Santo, sim, nós cremos. Professamos a nossa fé. Aqui é o ponto fundamental para se ganhar o céu. Que é o início. Crer em Jesus Cristo e ser batizado. Aí depois, claro, nós precisaremos seguir os mandamentos da lei de Deus e tudo mais. Porque não é só assim, eu creio em Jesus, eu sou batizado, agora eu levo uma vida errada e tudo bem. Não, mas nós temos que seguir tudo certinho nos termos de Deus. Você é batizado? Parece até uma pergunta meio assim, sem motivo que eu estou fazendo. Mas, meus irmãos, aqui no Brasil e no mundo tem muitas pessoas que não são batizadas. Pessoas influenciadas pelo protestantismo, que disseram que a pessoa só tem que ser batizada quando crescer. Então, só quando crescer. E se a pessoa não crescer? Se a pessoa não chegar à idade adulta, como é que vai morrer sem batismo? Por isso que a Igreja Católica já batiza desde pequeno. Porque nós deduzimos que todas as pessoas eram batizadas, não só as adultas, as crianças, as famílias todas eram batizadas. Lá no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, nós vemos quando Pedro vai na casa de Cornélio e toda a família foi batizada. Então foi toda a família, foi só os adultos? Não, tinha crianças, todos ali foram batizados. Sem o batismo ninguém se salva, meus irmãos. Então, eu pergunto, de repente você que está me ouvindo agora você sai batizado, você está colocando em perigo a sua salvação. Estão entendendo? Uma preocupação que eu tenho na jornada da juventude, quando o Papa Francisco veio, foi a primeira viagem dele, foi no Brasil. E aqui no Brasil, muitos jovens e também adultos, para contestar o batismo que eles haviam recebido, porque eles tinham agora se tornado ateus, não acreditavam mais em Deus. E isso aqui eu repito e vou repetir muitas vezes. As mídias pagãs, as escolas, a influência dos professores, eles acabam negando o batismo. Negaram o batismo. Diz quando o Papa Francisco ia passando, muitos desses jovens se reuniram e fizeram um ritual de negação do batismo. E como é que era esse ritual? Eles pegavam um secador de pelo e colocavam na cabeça e ligava o secador para dizer que estaria secando aquela água que eles receberam no batismo.
renunciaram ao batismo. Claro, eles renunciando ao batismo, eles vão continuar sendo batizados, eles vão continuar com a marca do batismo, porque a marca que não sai. Mas o fato de eles estarem negando é um pecado gravíssimo. Eles estão renunciando ao nascimento para a vida eterna. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aqueles jovens estavam renunciando ao batismo e estavam renunciando de serem filhos de Deus, estavam renunciando à habitação, a inabitação da Santíssima Trindade deles. Inabitação, ou seja, quer dizer dentro, habitação, dentro deles, dentro de nós, porque nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Estavam renunciando às virtudes que Deus nos concede para nós nos salvar, também as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Ali, negando o batismo, estão negando de pertencer à Igreja Católica. E aí, negando a Igreja Católica, não tem sacramento, não recebe o sacramento da confissão, não recebe a Eucaristia, não recebe o sacramento do matrimônio, não recebe a benção dos enfermos, assim por diante. Vocês estão vendo o que implica na vida disso? Então, é uma preocupação. Assim como tem aqueles que não foram batizados por influência dos pais protestantes que dizem que só quando crescer, tem aqueles também que foram batizados agora estão negando a fé. Isso se chama apostasia. Como eles irão para o céu dessa forma, meus irmãos? Porque Jesus está dizendo aqui, ele diz o seguinte: em verdade, digo, quando Jesus ele fala dessa forma, em verdade, depois ele repete, em verdade, é porque é algo muito importante. Nós temos que ficar atentos. Em verdade, digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus, não vai poder ver o reino de Deus. E se não ver o reino de Deus, vai ver o reino do diabo, meus irmãos. Vai ver o inferno, é isso que Jesus está dizendo. Nicodemo não entendeu, Jesus fala de novo. Em verdade, eu digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Não vai entrar no reino de Deus se a pessoa não for batizada. Não entra no reino de Deus. E de todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. E isso é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos brincar. Então, se você não é batizado, procure a paróquia mais próxima. Vocês, pais, que estão entrando nessa influência protestante. Eu não vou batizar meus filhos, não vou esperar que eles cresçam. Vocês estão incorrendo em pecado mortal porque vocês não estão querendo batizar seus filhos. Procure também o paro que vai batizar seus filhos. Dá o que é de melhor para os seus filhos. Aí ficam preocupados de dar tablet, de dar celular, de dar carro, de dar tudo para os filhos. Mas não querem dar o mais importante, que é a fé, que é o batismo, para que eles possam ganhar o reino dos céus. Você vai permitir que o seu filho morra sem o batismo? Ou você está achando que o seu filho vai crescer? Quem disse? Bem, eu cresci, você cresceu, mas tem gente morrendo, tem crianças morrendo. Tanto que no hospital, quando uma criança ela está numa situação de que vai morrer, os médicos dizem que aquela criança nasceu, ela está prestes a morrer. O médico diz: olha, não tem mais jeito, a criança vai morrer. Tem duas condições para os pais. Ou eles chamam o padre, e se o padre não puder, eles mesmos batizam os filhos. Pega um algodãozinho, pega um pouco de água, molha na água, e dá o nome da criança e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Para que a criança ela
possa morrer batizada. Se acontecer da criança não morrer, aí os pais levam na paróquia para a criança receber aqueles ritos complementares, porque ali ele recebeu somente o batismo, mas precisa também dos ritos complementares. Leva lá, conversa com o padre, e o padre vai fazer. Para você ver que o batismo ele é tão importante na vida da pessoa, que se uma pessoa está em perigo de morte, ela não foi batizada, e ela encontra ali, olha bem o que eu vou falar. Ela encontra um satanista. E ela diz ao satanista, me batize. E o satanista, interessante, o satanista, ele sabe do valor do batismo, né? Mas é um satanista, ou é um ateu. E aquele satanista, ele pega a água e a pessoa instrui ele, e manda ele dizer, molhar a cabeça da pessoa e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela pessoa é batizada porque o batismo foi pedido pela pessoa, independente de quem esteja fazendo isso, em caso de perigo de morte. Eu estou dando um exemplo extremo para vocês entenderem a importância do batismo na vida das pessoas, e é isso que Jesus está falando. Para uma pessoa ser batizada em situações, vou repetir, de perigo de morte, não importa quem esteja jogando água e falando de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que importa é que aquela pessoa diga, independente que ela professe ou não a fé. E a pessoa ela é batizada, que é como se ela morre, ela está salva. Ela entra no reino de Deus. Você entendeu? Se não entendeu, estude o catecismo, você vai entender. Ou procure um sacerdote e vai se explicar melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E continuemos, meus irmãos, rezando aí pelo novo Papa que virá. Rezemos pelos cardeais, para que eles, iluminados pelo Espírito Santo, eles possam escolher o Papa da Igreja Católica.